28. Outra opção. Por fim, confessarei minha humanidade. Fui chamado de monstro e não vou negar essas alegações. Sou o monstro que temo que todos podemos nos tornar. De Sacramentadora, prefácio. Foi tomada a decisão de selar esse sacro portal até que possamos destruí-lo, leu de chave. Entendemos que não é esse o caminho que desejava que tomássemos, Dalinar Collin. Sabe que o primeiro de Azir tem afeto pelo Senhor e espera o benefício mútuo de acordos comerciais e novos tratados entre nossas nações. Um portal mágico para o centro da nossa cidade, contudo, apresenta um risco grave demais. Não vamos entreter novos apelos para abri-lo e sugerimos que o Senhor aceite nossa vontade soberana. Bom dia, Dalinar Collin. Que Iaezir o abençoe e o guie. Dalinar bateu o punho fechado na palma da outra mão, parado na pequena câmara de pedra. Techave e sua pupila ocupavam o pódio de escrita e a cadeira ao lado, enquanto Navani andava de um lado a outro diante de Dalinar. O rei Taravangian estava sentado em uma cadeira, junto à parede, inclinado para a frente com as mãos juntas, escutando com uma expressão preocupada. Então, era isso. Azir estava fora. Navani tocou o braço dele. Sinto muito. Ainda há Tailená, lembrou Dalinar. Techave, veja se a rainha Fen aceita falar comigo hoje. Sim, Luminobre. Ele já tinha Jaquevé de Carbrant de Taravangian e Nova Natanã estava respondendo positivamente. Com Tailená, Dalinar poderia pelo menos forjar uma coalizão vória unificada de todos os estados ocidentais. Não é oriental, não? Aquele modelo poderia mais tarde persuadir as nações do oeste a se juntar a eles. Se ainda restasse alguém àquela altura. Dalinar recomeçou a andar de um lado para outro enquanto Techave estava em contato com Tailená. Preferia salas pequenas como aquela. As câmaras maiores o lembravam de como o lugar era enorme. Em uma sala pequena, ele podia fingir que estava em uma confortável casa-mata em algum lugar. Até mesmo uma câmara pequena possuía lembretes de que o retiro não era normal. As camadas na parede, como as dobras de um leque, ou os buracos que costumavam aparecer no alto das salas, bem onde as paredes encontravam o teto. O daquela sala ali não podia deixar de lembrá-lo do relatório de Shallan. Havia alguma coisa ali vigiando-os? Poderia um espreno realmente estar assassinando pessoas na torre? Era quase o bastante para fazer com que partisse. Mas para onde iriam? Abandonariam os sacroportais? Por enquanto, ele havia quadruplicado as patrulhas e ordenado que as pesquisadoras de Navani procurassem uma possível explicação. Pelo menos até ele encontrar uma solução. Enquanto Techave escrevia para a rainha Fen, Dalinar foi até a parede, subitamente incomodado por aquele buraco. Ele estava junto do teto e alto demais para que o alcançasse, mesmo que subisse em uma cadeira. Em vez disso, ele inspirou luz das tempestades. Os carregadores de pontes haviam falado sobre usar pedras para escalar paredes. Então Dalinar pegou uma cadeira de madeira, pintou as costas delas com luz brilhante usando a palma da mão esquerda. Quando pressionou as costas da cadeira à parede, ela grudou. Dalinar grunhiu, subindo com hesitação no assento, que agora pendia no ar na altura da mesa. Dalinar? Chamou Navani. Estou tentando aproveitar meu tempo, disse ele, equilibrando-se cuidadosamente na cadeira. Então pulou, agarrando a borda do buraco junto ao teto e se içando para cima para olhar dentro dele. Tinha cerca de 1 metro de largura e mais ou menos 30 centímetros de altura. Parecia infinito, e ele sentia uma leve brisa saindo. Aquilo ali eram arranhões que estava ouvindo? Um momento depois, um vison se esgueirou para o túnel principal, vindo de uma encruzilhada obscura, carregando um rato morto na boca. O animalzinho tubular torceu seu focinho para ele. Depois levou o seu prêmio embora. O ar circula mesmo por eles, disse Navani enquanto Dalinar pulava da cadeira.
O método nos confunde. Talvez algum fabrial que ainda vamos descobrir? Dalinar olhou de volta para o buraco. Quilômetros e quilômetros de túneis ainda menores percorriam o interior das paredes e tetos de um sistema já intimidador. E escondida neles, de algum modo, a coisa que Shallan havia desenhado. Ela respondeu, Luminobre, exclamou Techave. Excelente. Vossa Majestade, nosso tempo é curto. Gostaria de... Ela ainda está escrevendo, interrompeu Techave. Perdão, Luminobre. Ela diz... Só leia, Techave, disse Dalinar. Estou acostumado com o Fen a essa altura. Danação, homem. Será que algum dia vai me deixar em paz? Eu não durmo direito há semanas. A tempestade eterna nos atingiu pela segunda vez agora. Mal conseguimos impedir esta cidade de cair aos pedaços. Eu compreendo, Vossa Majestade, disse Dalinar. Estou ansioso para enviar-lhe o auxílio que prometi. Por favor, façamos um pacto. A senhora já evitou minhas solicitações tempo bastante. Ali perto, a cadeira havia finalmente caído da parede com um estardalhaço. Ele se preparou para outra rodada de combate verbal, meias promessas e recados velados. Fen ficara cada vez mais formal durante suas comunicações. A Telepena escreveu, então parou quase no mesmo instante. Techave olhou para ele com um ar grave. Não, leu ela. Vossa Majestade, disse Dalinar. Não é hora de seguir sozinha. Por favor, eu imploro. Escute-me. A essa altura você já sabe que essa coalizão nunca vai acontecer. Colin, honestamente, estou perplexa. Sua fala doce e suas palavras gentis fazem parecer que de fato acredita que isso vai funcionar. Certamente você entende. Uma rainha teria que ser estúpida ou desesperada para deixar entrar um exército aletiano no centro da sua cidade. Eu posso ter sido estúpida vez ou outra e posso estar me aproximando do desespero, mas... Raios, Colin. Não. Não serei eu a permitir que Talenar enfim se submeta a seu povo. E se por acaso você estiver sendo sincero, então peço desculpas. As palavras tinham um tom decisivo. Dalinar caminhou até Techave, olhando para os rabiscos inescrutáveis que de algum modo compunham a escrita das mulheres. Você tem alguma ideia? Perguntou ele a Navani, que suspirou e se acomodou em uma cadeira junto de Techave. Não. Fen é teimosa, Dalinar. Dalinar olhou para Taravanjan. Mesmo ele havia deduzido que o propósito de Dalinar era a conquista. E quem não pensaria isso, considerando sua história? Talvez fosse diferente se eu pudesse falar com eles pessoalmente, pensou. Mas, sem os sacros portais, isso era virtualmente impossível. Agradeça a ela pelo seu tempo, disse Dalinar. E diga-lhe que minha oferta permanece na mesa. Techave começou a escrever e Navani olhou para ele, notando que a escriba não percebera a tensão na sua voz. Estou bem, mentiu ele. Só preciso de tempo para pensar. Ele deixou a sala antes que ela pudesse protestar e seus guardas do lado de fora imediatamente o acompanharam. Queria um pouco de ar fresco. Um céu aberto parecia tão convidativo. Contudo, seus pés não o levaram naquela direção. Em vez disso, percebeu que estava andando pelos corredores. E agora? Como sempre, as pessoas o ignoravam a menos que tivesse uma espada na mão. Raios. Era como se quisessem que ele chegasse atacando. Ele perambulou pelos corredores por uma hora, sem chegar a lugar algum. Por fim, Lin, a mensageira, o encontrou. Ofegante, ela disse que a Ponte 4 precisava dele, mas não havia explicado por quê. Dalinar a seguiu, o desenho de Shallan pesando na sua mente. Teriam encontrado outra vítima de assassinato? De fato, Lin o levou até a área onde Sadez havia sido morto. Seu pressentimento intensificou-se. Lin conduziu-o até uma sacada onde os carregadores de pontes Leiten e Pitt o encontraram. Quem morreu? Indagou Dalinar ao se aproximar deles. Quem? Leiten franziu o senho. Ah,
Não é isso, senhor. É outra coisa. Por aqui. Leighton conduziu-o para que descesse alguns degraus até o amplo campo no exterior do primeiro nível da torre, onde mais 3 carregadores de pontes esperavam junto de algumas fileiras de canteiros de pedra que provavelmente serviam para plantar tubérculos. Nós percebemos por acidente, disse Leighton enquanto eles caminhavam entre os canteiros. O corpulento carregador de pontes tinha um ar jovial e falava com Dalinar, um grão-príncipe, de modo tão casual como se estivesse conversando com amigos em uma taverna. Estavam patrulhando segundo suas ordens, prestando atenção em qualquer coisa estranha e... Bem, Pete notou algo estranho. Ele apontou para cima em direção à parede. Está vendo aquela linha? Dalinar centrou os olhos, captando um corte que riscara a parede rochosa. O que podia marcar a pedra daquele jeito? Parecia quase... Ele olhou para os canteiros mais próximos. E ali, escondido entre os 2 deles, havia um cabo despontando do chão de pedra. Uma espada fractal. Era fácil passar direto, já que a lâmina havia afundado completamente na rocha. Dalinar se ajoelhou ao lado dela, então pegou um lenço do bolso e o usou para agarrar o cabo. Mesmo sem tocar na espada diretamente, ouviu um ganido muito distante, como um grito no fundo da garganta de alguém. Ele se preparou, depois puxou a espada e deitou-a sobre o canteiro vazio. A espada prateada era curvada na ponta, quase como um anzol. A arma era ainda mais larga do que a maioria das espadas fractais e, perto do cabo, ela se encrespava em padrões semelhantes a ondas. Conhecia aquela espada e, muito bem. Ele a carregara durante décadas, desde que a conquistara no Rift, muitos anos atrás. Sacramentadora. Ele olhou para cima. O assassino deve ter jogado ela daquela janela. Ela cortou a pedra na descida, então caiu aqui. Foi o que pensamos, Luminobre, concordou Pete. Dalinar olhou para a espada. Sua espada. Não. Não é mais minha. Ele pegou a espada, preparando-se para os gritos. Gritos de um espreno morto. Não eram os uivos estridentes e dolorosos que ouvira ao tocar outras espadas, mas algo mais parecido com um gemido. O som de um homem encurralado, completamente vencido e encarando algo terrível, mas cansado demais para continuar gritando. Dalinar se enrijeceu e carregou a espada, um peso familiar com o lado plano apoiado no ombro. Ele caminhou rumo à entrada diferente de volta à cidade-torre, seguido por seus guardas, a batedora e os 5 carregadores de pontes. Você prometeu não carregar uma espada morta, o pai das tempestades trovejou na sua cabeça. Fique calmo, sussurrou Dalinar. Não vou me conectar a ela. O pai das tempestades ribombou, um som grave e ameaçador. Essa aqui não grita tão alto quanto as outras. Por quê? Ela se lembra do seu juramento, transmitiu o pai das tempestades. Ela recorda o dia em que você a conquistou, e melhor ainda o dia em que você a entregou. Ela odeia você, mas menos do que odeia os outros. Dalinar passou por um grupo de fazendeiros de Ratã que estavam tentando, sem sucesso, fazer com que alguns pólipos de laves crescessem. Ele atraiu mais do que alguns olhares, mesmo em uma torre povoada por soldados, grãos príncipes e radiantes. Alguém carregando uma espada fractal abertamente era algo incomum. Ela pode ser resgatada? Sussurrou Dalinar, enquanto adentravam a torre e subiam por uma escadaria. Poderíamos salvar o espreno que fez essa espada? Eu não sei, disse o pai das tempestades. Ele está morto, assim como o homem que quebrou seu juramento para matá-lo. De volta aos radiantes perdidos e à traição. Aquele dia fatídico, quando os cavaleiros haviam quebrado seus votos, abandonado suas fractais e partido. Dalinar testemunhara aquilo em uma visão. Embora ainda não fizesse ideia do que causara o ato. Por quê? O que os levara a fazer algo tão drástico?
Ele enfim chegou na seção da torre que pertencia a Sadeias e, muito embora os guardas de Verde Floresta e Branco controlassem o acesso, não podiam negar a entrada a um grão-príncipe, e ainda mais a Dalinar. Mensageiros correram adiante para levar a notícia. Dalinar seguiu-os, usando o caminho deles para julgar se estava indo na direção certa. Sim. Ela aparentemente estava em seus aposentos. Ele parou diante da bela porta de madeira e prestou a Yalai a cortesia de bater antes de entrar. Um dos mensageiros que Dalinar havia seguido abriu a porta, ainda ofegante. A luminosa Sadeza estava sentada em um trono montado no centro da sala. Amaran estava aí de pé ao seu lado. Dalinar, disse Yalai, acenando com a cabeça para ele, como uma rainha saudando um súdito. Dalinar levantou a espada fractal do ombro e pousou-a cuidadosamente no chão. Não era tão dramático quanto enfiar a ponta na rocha, mas agora que podia ouvir os gritos da arma, sentia-se inclinado a tratá-la com reverência. Ele se virou para partir. Luminobre, perguntou Yalai se levantando. O que quer em troca disso? Não é uma troca, disse Dalinar virando-se de volta. Isso é seu por direito. Meus guardas a encontraram hoje. O assassino jogou-a por uma janela. Ela estreitou os olhos. Eu não o matei, Yalai, disse Dalinar com voz cansada. Eu sei. Você não tem mais fibra para fazer algo assim. Ele ignorou a provocação, olhando para Amaran. O homem alto e distinto fitou de volta. Eu farei com que seja julgado algum dia, Amaran, prometeu Dalinar. Quando isso tudo acabar. Como eu disse. Gostaria de poder confiar na sua palavra. Eu assumo que fui forçado a fazê-lo, Luminobre, replicou Amaran, dando um passo à frente. A chegada dos esvaziadores só prova que eu estava certo. Nós precisamos de fractais experientes. As histórias de olhos escuros ganhando espadas são encantadoras, mas o senhor acha mesmo que temos tempo para fábulas agora, em vez da realidade prática? Você assassinou homens indefesos, replicou Dalinar entre dentes. Homens que tinham salvado sua vida. Amaran se inclinou, pegando sacramentadora. E as centenas, até mesmo milhares de homens que suas guerras mataram? Os dois se encararam. Eu o respeito imensamente, Luminobre, disse Amaran. Sua vida tem sido cheia de realizações grandiosas e você a passou buscando o bem de Aletikar. Mas o senhor, e tome isso com todo o meu respeito, é um hipócrita. Só está onde está devido a uma determinação brutal de fazer o que precisava ser feito. Foi por causa dessa trilha de cadáveres que você pode se dar ao luxo de seguir esse código superior e nebuloso. Bem, isso pode até fazer com que se sinta melhor em relação ao seu passado. Mas a moralidade não é algo que você possa se despir para vestir o elmo de batalha e depois colocar de volta quando acaba a chacina. Ele inclinou a cabeça em sinal de respeito, como se não houvesse acabado de enfiar uma espada nas entranhas de Dalinar. Dalinar girou e deixou Amaran segurando sacramentadora. Avançou tão rápido pelos corredores que seu séquito teve que correr para acompanhá-lo. Por fim, chegou aos seus aposentos. Saiam, ordenou ele aos seus guardas e aos carregadores de pontes. Eles hesitaram que raios os levassem. Dalinar se virou pronto para falar duramente, mas se acalmou. Não pretendo sair pela torre sozinho. Vou obedecer às minhas próprias leis. Vão. Com relutância, eles recuaram, deixando a porta desguardada. Dalinar adentrou sua sala de estar, onde havia ordenado que colocassem a maioria da mobília. O fabrial de aquecimento de Navani brilhava em um canto, perto de um pequeno tapete e várias cadeiras. Eles, enfim, possuíam luz da tempestade suficiente para ativá-lo. Atraído pelo calor, Dalinar caminhou até o fabrial. Ficou surpreso ao ver Taravangian sentado em uma das cadeiras, fitando as profundezas do rubi brilhante que irradiava calor para a sala. Bem, Dalinar havia convidado o rei a usar aquela sala comum sempre que desejasse. Só queria ficar sozinho e cogitou a ideia de partir.
Ele não tinha certeza de que Taravangian o notara, mas aquele calor era tão convidativo. Havia poucas lareiras na torre, e mesmo com as paredes que bloqueavam o vento, estava sempre frio. Ele se acomodou na outra cadeira e soltou um longo suspiro. Taravangian não se dirigiu a ele, abençoadamente. Juntos, ficaram sentados perto daquela não lareira, fitando as profundezas da gema. Raios! Como ele havia falhado naquele dia. Não haveria coalizão, nem ao menos conseguia manter os grãos príncipes aletianos na linha. Não é a mesma coisa de sentar-se junto de uma lareira, não é? Questionou Taravangian, finalmente em voz baixa. Não, concordou Dalinar. Sinto falta do crepitar da lenha, da dança dos esprenos de chama. Tem seu próprio charme, contudo. É possível ver a luz da tempestade se movendo lá dentro. Nossa própria pequena tempestade, disse Dalinar. Capturada, contida e canalizada. Taravangian sorriu, os olhos iluminados pela luz das tempestades do rubi. Dalinar Collin, se importaria se eu perguntasse uma coisa? Como você sabe o que é certo? Uma questão elevada, Vossa Majestade. Por favor, me chame só de Taravangian. Dalinar assentiu. Você negou o Todo-Poderoso, disse Taravangian. Eu... Não, não. Não estou xingando você de herege. Eu não me importo, Dalinar. Eu mesmo já questionei a existência da divindade. Sinto que deve haver um Deus, disse Dalinar em voz baixa. Minha mente e minha alma se rebelam contra a alternativa. Não é nosso dever fazer perguntas que perturbam a mente e a almas de outros homens? Talvez, disse Dalinar. Ele estudou o Taravangian. O rei parecia tão contemplativo. Sim. Ainda há algo do velho Taravangian ali. Nós o julgamos mal. Ele pode ser lento, mas isso não significa que não pense. Eu senti um calor vindo de um lugar além, disse Dalinar. Uma luz que quase podia ver. Se existe um Deus, não era o Todo-Poderoso, aquele que chamava a si mesmo de honra. Ele era uma criatura. Poderoso, mas ainda assim apenas uma criatura. Então, como você pode saber o que é certo? O que guia você? Dalinar se inclinou para a frente. Pensava enxergar algo maior dentro da luz do rubi. Algo que se movia como um peixe em um aquário. O calor continuava a banhá-lo. Luz. No meu 60º dia, passei por uma cidade cujo nome permanecerá oculto. Sussurrou Dalinar. Embora ainda estivesse em terras que me chamavam de rei, eu estava longe o bastante do meu lar para poder viajar sem ser reconhecido. Nem mesmo aqueles homens que manuseavam meu rosto diariamente na forma do meu selo impresso em suas cartas de autoridade teriam sabido que aquele humilde viajante era seu rei. Taravangian olhou para ele, confuso. É uma citação de um livro, explicou Dalinar. Um rei fez uma jornada muito tempo atrás. Seu destino era esta mesma cidade, o Retiro. Ah, disse Taravangian. O Caminho dos Reis, não é? A Dorotagia já mencionou esse livro. Sim. Nessa cidade encontrei homens perturbados. Ocorreu um assassinato. Um pastor de porcos, incumbido da tarefa de proteger os animais do senhor daquelas terras, havia sido atacado. Ele viveu tempo bastante apenas para sussurrar que 3 dos outros pastores haviam se juntado e cometido o crime. Eu cheguei enquanto as perguntas estavam sendo levantadas e os homens interrogados. Veja bem, havia 4 outros pastores de porcos empregados pelo senhor das terras. 3 deles haviam sido responsáveis pelo ataque e provavelmente teriam escapado da suspeita se houvessem concluído seu sinistro trabalho. Cada um dos 4 alegou em alto e bom tom que não havia feito parte da conspiração. Não houve interrogatório que conseguisse determinar a verdade. Dalinar ficou em silêncio. O que aconteceu? Indagou Taravangian.
Ele não diz de imediato, replicou Dalinar. Por todo o livro, ele levanta a questão repetidas vezes. 3 desses homens eram ameaças violentas, culpados de assassinato premeditado. Um era inocente. O que você faria? Enforcaria todos os 4, sussurrou Taravangian. Dalinar, surpreso ao ouvir as palavras tão sanguinárias do outro homem, se virou. Taravangian parecia triste, sem nenhuma sede de sangue. O trabalho do Senhor das Terras é impedir novos assassinatos, explicou Taravangian. Duvido que o livro registre o que de fato aconteceu. É uma parábola demasiadamente fechada e simples. Nossas vidas são muito mais complicadas. Mas, partindo do princípio de que a história ocorreu dessa maneira, e não havia jeito nenhum de determinar quem era culpado, você teria que enforcar todos os 4, não acha? E o homem inocente? Um inocente morto, mas 3 assassinos detidos. Não é esse o melhor resultado possível e a melhor maneira de proteger seu povo? Taravangian esfregou a testa. Pai das tempestades. Eu pareço um louco, não é? Mas não é mesmo uma loucura específica ser o encarregado de tais decisões? É difícil abordar tais questões sem revelar nossa própria hipocrisia. Hipócrita, acusou amarelamente de Dalinar. Ele e Gavilar não haviam usado belas justificativas quando partiram para a guerra. Haviam feito o que homens faziam, conquistado. Foi só depois que Gavilar começou a buscar a validação para suas ações. Por que não deixar todos em liberdade? Questionou Dalinar. Se não se pode provar quem é culpado, se não se pode ter certeza, acho que se deve deixá-los em liberdade. Sim. Um inocente em 4 é demais para você. Isso também faz sentido? Não. Qualquer inocente é demais. Você diz isso? Muitas pessoas dizem o mesmo, mas nossas leis condenam homens inocentes, pois todos os juízes são falíveis, assim como o nosso conhecimento. Em algum momento, você vai executar alguém que não merece. Esse é o fardo que a sociedade deve carregar em troca da ordem. Eu odeio isso, disse Dalinar em voz baixa. Sim, eu também. Mas é uma questão de moralidade, não é? É uma questão de limiares. Quantos culpados podem ser punidos antes que você aceite uma vítima inocente? 1000? 10.000? Uma centena? Quando você pensa, todos os cálculos perdem o sentido, exceto um. Foi feito mais bem do que mal? Se foi, então a lei cumpriu sua função. E assim, eu preciso enforcar todos os 4 homens. Ele fez uma pausa. E eu choraria toda noite por ter feito isso. Danação. Novamente, Dalinar reavaliou sua impressão de Taravangian. O rei tinha fala mansa, mas não era lento. Era apenas um homem que gostava de meditar por bastante tempo antes de se comprometer. Norradon por fim escreveu que o Senhor das Terras seguia uma abordagem modesta, disse Dalinar. Ele mandou prender todos os 4. Embora a punição devesse ter sido a morte, ele misturou a culpa e a inocência e determinou que a culpa média dos 4 merecia somente a prisão. Ele não estava disposto a se comprometer, disse Taravangian. Não estava buscando justiça, apenas aliviar a própria consciência. Ainda assim, o que ele fez foi uma opção diferente. Seu rei chega a dizer o que ele teria feito? Indagou Taravangian. O rei que escreveu o livro? Ele disse que o único caminho era deixar que o Todo-Poderoso guiasse e permitir que cada instância fosse julgada de modo diferente, dependendo das circunstâncias. Então ele também não estava disposto a se comprometer, comentou Taravangian. Esperava mais dele. O livro era sobre sua jornada, disse Dalinar, e suas perguntas.
Acho que essa foi uma que ele nunca respondeu totalmente a si mesmo. Gostaria que tivesse respondido. Eles ficaram sentados junto da lareira por um tempo, até que Taramanjá enfim se levantou e pousou a mão no ombro de Dalinar. Eu compreendo, disse ele em voz baixa, então partiu. Ele era um homem bom, elogiou o pai das tempestades. Norradon? Perguntou Dalinar. Sim. Sentindo o corpo tenso, Dalinar se levantou do assento e foi até seus aposentos. Ele não parou no quarto, embora a hora já fosse avançada, e em vez disso foi até a sacada para olhar as nuvens. Taravangian está errado, observou o pai das tempestades. Você não é hipócrita, filho da honra. Sou sim, rebateu Dalinar em voz baixa. Mas às vezes um hipócrita não é nada além de uma pessoa em processo de mudança. O pai das tempestades trovejou. Ele não gostava da ideia da mudança. Eu entro em guerra com outros reinos e salvo, talvez, o mundo? Ou fico sentado aqui e finjo que posso fazer tudo por conta própria? Você tem mais visões de Norradon? Indagou Dalinar ao pai das tempestades, esperançoso. Eu mostrei tudo que foi criado para que você visse, disse o pai das tempestades. Não posso mostrar mais. Então gostaria de assistir novamente à visão em que encontrei Norradon, pediu Dalinar. Mas deixe-me chamar Navani antes de começar. Quero que ela registre o que eu disser. Você prefere que eu mostre a visão para ela também? Questionou o pai das tempestades. Assim ela pode registrar por conta própria. Dalinar parou. Você pode mostrar as visões para outras pessoas? Eu recebi essa permissão. Escolher as pessoas que fariam o melhor uso das visões. Ele parou, então continuou a contragosto. Para escolher um vinculador. Não. Ele não gostava da ideia de estar vinculado, mas era parte do que fora ordenado a fazer. Dalinar mal pensou nisso. O pai das tempestades podia mostrar as visões para outras pessoas. Qualquer um. Você pode mostrá-las para qualquer um. Durante uma tempestade, posso me aproximar de quem eu quiser, disse o pai das tempestades. Mas você não precisa estar em uma tempestade para participar de uma visão onde tenha colocado outra pessoa, mesmo que esteja distante. Raios! Dalinar deu uma gargalhada retumbante. O que foi que eu fiz? Quis saber o pai das tempestades. Você acabou de resolver meu problema. O problema de O Caminho dos Reis? Não. O maior. Eu estava procurando uma maneira de me reunir com outros monarcas pessoalmente. Dalinar abriu um sorriso. Acho que, durante a próxima grande tormenta, a Rainha Fen de Tailená terá uma experiência notável. Agora estou curioso.